Olá, professor. Aqui é Matheus. Eu vou estar começando a nossa apresentação sobre o CANFD. Antes de falar do CANFD em si, eu vou estar querendo falar um pouco sobre o barramento CAN, só para a gente ter um fundamento antes de entrar no CANFD em si. E o barramento CAN, ou Controller Area Network, ele é usado em veículos para comunicação entre ECUs, sensores e atuadores. O protocolo CAN ele foi desenvolvido e lançado pela Bosch em 1986. Ele foi feito exatamente para suprir uma demanda da indústria. E se a gente fizer uma comparação entre o CAN e o nosso corpo, a gente poderia dizer que o barramento CAN é o sistema nervoso, porque ele permite a comunicação entre todas as partes. Os nós seriam como os músculos, que são conectados através do barramento CAN, atuando como uma rede central. E as ECUs, ou as unidades de controle eletrônico, seriam os braços e perna. E o protocolo do barramento CAN ele permite que as ECUs se comuniquem umas com as outras sem a necessidade de uma fiação complexa e muito delicada, dedicada, sabe? Por isso que isso permite que vários recursos sejam adicionados apenas via software, sem precisar de uma mudança no hardware em si. Além disso, é bom porque uma ECU ela pode usar os dados de outra ECU. Isso faz com que seja eliminada a necessidade de instalar os mesmos sensores em vários dispositivos. E o CAN ele é usado hoje em milhares de aplicações, inclusive aí carros, caminhões, tratores e robôs industriais. Algumas das vantagens críticas do CAN seriam o seu baixo custo, já que as ECUs se comunicam através de uma única interface, ou seja, uma única interface CAN, sem linhas de sinal analógica diretas. Isso reduz o erro, o peso e o custo. Ele é um sistema centralizado, já que o CAN permite o diagnóstico central de erros e configuração em todas as ECUs. Ele é robusto em relação a distúrbios elétricos e interferência eletromagnética. Isso torna ele ideal, por exemplo, para veículo. Muito bom. Ele é eficiente, já que os quadros da CAN são priorizados por ID, então a prioridade máxima obtém acesso ao barramento e os quadros não são interrompidos. Além de que ele também é flexível, já que cada ECU conectada à CAN pode receber todas as mensagens transmitidas, e aí ele decide a relevância e age de acordo. Isso acaba permitindo uma modificação mais fácil e simples e inclusão de nós adicionais. Agora eu vou estar falando um pouquinho do KFD, o que é, para que serve, alguns benefícios. E por que o KFD? Por que foi decidido que seria usado o KFD? Por que eles foram atrás do desenvolvimento do KFD? Bom, o protocolo CAN já existia desde 1986, é usado até hoje em muitas coisas, sendo que ele sofre um problema de sobrecarga substancial, já que cada quadro dos dados CAN só consegue conter 8 bytes de dados, e a velocidade da rede é limitada a 1 megabit por segundo, o que restringe a implementação de recursos e de produção de dados. Então, o requisito das indústrias começou a aumentar. Eles começaram a exigir um bitrate mais alto, uma carga de dados útil mais alto também. E o que acontecia é que para superar isso eles acabavam precisando desenvolver soluções complexas e caras. Então a Bosch pensou em fazer algo para essa demanda. E o que é o KFD exatamente? Né? Em 2011 a Bosch já tinha iniciado o desenvolvimento do KFD. O FD vem de taxa de dados flexível. E eles começaram a fazer isso junto já com as montadoras e outros especialistas de CAN para saber qual era a demanda exatamente, para atender a necessidade da demanda. E eles priorizaram em fazer essa melhoria do suporte para bitrate ser maior que 1 megabit por segundo e a carga útil ser maior do que 8 bytes por frame. E aí, em 2012, eles lançaram e foi aprimorado até que em 2015 houve a padronização. E aí, se você pegar essa versão padronizada e comparar com a de 2012, elas não são compatíveis. E aí, alguns dos benefícios da CAN-FD incluem, por exemplo, o aumento do comprimento de dados, já que a CAN-FD ela suporta até 64 bytes e a CAN clássica ela só chegava aos 8 bytes. Isso reduz a sobrecarga do protocolo e ainda aprimora a eficiência. Outro benefício seria o aumento da velocidade, já que a CAN dela suporta as duas velocidades, a velocidade nominal da CAN, que era aquela da arbitragem de 1 megabit por segundo,
e ainda suporta a taxa de bits de dados, que depende da topologia e dos transceptores usados. Na prática, o que se conseguiu até agora foram taxas de bits de até 5 megabits por segundo. Além disso, a gente tem confiabilidade melhorada, já que o KFD usa o Cyclic Redundance Check e o CRC, né? E o Protected Stuff Bit Counter, que diminui o risco de erros não detectados. Isso evita em aplicações críticas para a segurança, como veículos e automação industrial. Outro ponto é a transição suave, já que o KFD e o CAN clássico, como o Jordache vai falar mais na frente, eles podem ser misturados sob certas condições. E isso permite uma introdução gradual dos nós do KFD e reduz consideravelmente os custos e a complexidade do sistema. Alguns casos de uso que eu posso comentar aqui vão ser esses. A gente tem o SEO Flashing, que são os softwares para os veículos, que eles têm se tornado cada vez mais e mais complexos. E com o CAN normal, eles tinham uma demora grande para fazer essa atualização das GCUs. E com o CAN FD houve esse aumento da velocidade. E esse foi um dos casos principais, na verdade, porque que foi necessário o CAN FD. Outro caso é a segurança do barramento da CAN, porque já tiveram casos de hackers atacando, a CAN clássica se mostrou um pouco vulnerável com isso. Então, a CAN FD, como ela tem uma maior largura de banda, ela permite a autenticação por meio de um módulo chamado Secure Onboard Communication, que pode se tornar essencial para as empresas, porque vai proteger elas. Outro caso de uso pode ser na robótica, por exemplo, porque a gente tem várias aplicações que dependem de sincronia no tempo, né? Então, tipo, para o CAN clássico, você precisava mandar vários quadros diferentes, várias mensagens diferentes de maneira sincronizada. Já com o CAN FD, você consegue fazer isso com um único quadro, uma única mensagem que você manda e acaba tornando todo o processo mais eficiente e simples. A gente também tem os casos dos veículos elétricos, já que tanto os veículos elétricos quanto os híbridos eles usam conceitos mais novos de powertrain que exigem taxas de bits mais altas. Então, com o clássico era um pouco mais complicado de conseguir isso. A gente precisava de soluções mais complexas e caras, mas com o KFD a gente tem uma taxa de bit mais alta. Então, com certeza isso é algo que vai lançar o KFD mais para frente. O KFD também é usado em ônibus e caminhões, como a gente pode ver no slide, porque eles utilizam barramentos muito longos de CAN. E como resultado, eles acabam dependendo de taxas de bits mais lentas. E aí o protocolo CAN vai ajudar nessas características dos veículos, vai conseguir dar essa diminuída nos barramentos. E a gente também tem esse ADAS e Safe Driving, que seria a gente agora tem esse desenvolvimento de novos automóveis com sensores, né? Então, com essa nossa nova necessidade dos sensores, os barramentos cães existentes, eles não são tão úteis. Já o KFD, ele vai facilitar muito a vida das pessoas que vão estar desenvolvendo essas novas tecnologias. Bom, a partir daqui é mais uma descrição do protocolo e aí Jordache vai estar desenvolvendo mais esse lado. Obrigado pela atenção, professor, e eu passo a palavra agora para Jordache. Bom dia, professor. Aqui é Jordache e eu vou dar continuidade ao seminário. Eu vou falar sobre a questão da descrição do protocolo e como funciona o CAN-FD. Primeiramente, a gente vai abordar a ideia básica por trás do CAN-FD. A gente vai abordar os dois principais desafios e o conceito que foi utilizado para o data frame. Quais eram os principais desafios que envolveriam a implementação do CAN-FD? Com o aumento da demanda da indústria, seria necessário que a gente mandasse mensagens mais rápido. Só que o que acontece? Porque a gente não pode simplesmente pegar 64 bytes, empacotar e mandar junto na mensagem do CAN normal, já que ele consegue mandar 8 bytes. Porque a rede CAN ficaria muito tempo ocupada justamente com esses 64 bytes que estariam sendo transmitidos.
e isso não permitiria que mensagens críticas de alta prioridade conseguissem entrar no barramento. Isso causaria uma preocupação e atrasaria essas mensagens críticas. Então, foi necessário criar uma outra metodologia para isso. Aí se encontrou outro problema, que seria a manutenção do tamanho dos cabos. Porque o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar a mensagem, então, e aumentar a velocidade de toda a mensagem. Aí não causaria tanto esses problemas. Só que o que acontece? Se a gente aumentar a velocidade de toda a mensagem, o tamanho dos cabos vão precisar ser diminuídos, porque vai haver uma perda maior por a velocidade ser maior. Então, o que se fez? Se trouxe a ideia de manter a mesma estrutura do CAN clássico, ter uma fase de arbitração, uma fase de dados e o trailer, e a gente aumentar a velocidade apenas da parte de dados, mantendo a parte de arbitração e a parte final na mesma velocidade, para que não atrapalhe a detecção da fase de arbitração, para saber qual é a mensagem que vai ser transmitida primeiro, e a gente consiga manter basicamente o mesmo tamanho de cabo, ou seja, deixando a transição de CAN FD para CAN normal mais simples. CAN FD vem de Flexible Data Rate, ou seja, eu tenho data rate flexível no meu sistema. Como foi dito antes, a gente tem a fase de arbitração, que é o header, e o trailer em 1 MB por segundo, e a gente pode alterar a frequência, a velocidade com que a etapa de dados se manifesta. Como a gente pode ver aqui, todos são compostos do mesmo jeito, tanto o CAN clássico como o CAN FD. Se eu fosse transmitir a mesma mensagem que eu transmito em CAN clássico no CAN FD com 8 bytes, eu conseguiria transmitir ela bem mais rápido. A gente pode ver que a parte do header e do trailer compõem o mesmo tamanho em termos de tempo, já que a parte dos 8 bytes já é bem mais rápida. Por quê? Porque a gente consegue aumentar a velocidade. Então a gente consegue, de forma análoga a isso, transmitir 64 bytes numa velocidade muito parecida com o que a gente conseguia transmitir 8 bytes. Então isso atende à necessidade que se tinha da indústria, que era conseguir aumentar apenas a velocidade da mensagem sem alterar todo o sistema ser passível a essa alteração mais fácil. Ou seja, melhorei a eficiência do protocolo e aumentei o rendimento. E agora a gente vai discutir como é a composição desse data frame. Quais são os bits que compõem ele. Como a gente já viu antes, a estrutura é muito similar entre o CAN e o CAN FD. O CAN FD, como a gente vai poder observar aqui embaixo, ele apresenta apenas uma mudança em alguns bits, que eu vou explicar posteriormente, que vão ser o que realmente vai caracterizar o CAN FD como CAN FD. Mas todos são compostos por SOF, que é Start of Frame, o campo de arbitração, o campo de controle, o Data Field, que a gente chama de Payload, que é onde vão ser os dados, 0 a 64 se for CAN FD, 0 a 8 se for o CAN normal, então vai ter o CRC, que vai definir a quantidade de bits que vão ser transmitidos, vai ter o Acknowledge Field, que vai indicar o final da mensagem, vai ter o End of Frame, que vai indicar o final do frame, e vai ter o IMF, que vai indicar o espaço entre os frames. Aqui a gente vai ter uma comparação direta entre o header do CAN clássico com o CAN FD. A gente vai observar assim que o início do header é o mesmo, que eles estão, inclusive ambos estão sendo transmitidos a 1 MB por segundo. A gente vai ter o Start of Frame e o CAN ID, que vão estar diretamente relacionados com a parte de arbitração, que vai definir qual desses tem maior prioridade. Aí a gente vem com uma primeira mudança, que é o RTR e o RRS. No CAN clássico, o RTR é o Remote Transmission Request e o RRS é Remote Request Substitution. O que acontece? O RTR no CAN clássico, ele servia para identificar data frames e os data frames remotos correspondentes. Só que no CAN FD não são suportados data frames remotos. Então, ao invés de ter um RTR, a gente tem um RRS, que vai ser sempre dominante, vai ser sempre zero, porque não existem frames remotos.
Inclusive, essa questão de ser dominante e recessivo é uma parte muito abordada nessa questão aqui do CAN. Ele é recessivo quando ele é 1 e é dominante quando ele é 0. E agora a gente vai ter outra mudança, que é o R0 e o FDF. O R0 ele tem uma função muito importante. Ele é um bit que ele foi reservado para que, se caso acontecesse alguma mudança no CAN, pudesse realmente fazer essa transição que está acontecendo aqui, que é o CAN-FD, sem que houvesse muitas distinções. Ou seja, o R0 ele vai caracterizar se a rede é CAN clássica ou não. Então, o que que acontece? Surge o FDF, que é Flexible Data Rate Format, ou seja, eu estou indicando que o meu CAN, ele é CAN FD. No momento que eu boto 1, eu boto recessivo no R0, que no caso vai ser o FDF, eu estou indicando que não é mais CAN clássico, é CAN FD. E isso pode indicar um erro ao sistema. E agora, no CAN FD, surgem 3 novos componentes que a gente pode observar, que é o RES, o PRS e o SI. O RES ele tem a mesma função do R0, ou seja, se caso surge outro tipo de comunicação CAN, ele vai ter o mesmo efeito que tem o R0. Ele atualmente ele é reservado e dominante, ele é 0. Se surgir outro tipo de comunicação, essa comunicação de RES vai ter outro nome e vai ser recessivo, vai ser 1 e vai conseguir dominar e vai conseguir indicar que é outro tipo de comunicação, não é FD e nem é clássica. E a gente tem o BRS, que é o Bit Rate Switch, que é a principal característica do CAN FD. Este bit ele vai indicar se o meu payload, que é a minha fase de dados, ela vai estar em alta velocidade ou se ela vai estar na velocidade tradicional. Se o BRS for dominante, se ele for 0, significa que o frame rate da taxa vai ser igual da taxa de arbitragem, vai ser 1 megabytes por segundo. Se ele for 1, significa que o frame rate vai ser mais alto, podendo chegar até 5 megabytes por segundo. E o ESI é o Error Status Indicator. Ele vai indicar o tipo de status de erro que o CAN-FD vai estar imposto. Esta é uma das várias formas do CAN-FD aumentar a segurança da sua comunicação em questões de evitar erros. O CAN clássico já tinha várias características que evitavam erros. Aí o CAN-FD trouxe uma maior segurança depois que mostrou-se, como foi citado anteriormente, que o CAN clássico ele poderia ser hackeado. Então se traz essas novas questões de erro. Então a gente tem, se o ESI ele for dominante, se ele for 0, ele está no estágio de erro ativo. Se ele estiver 1, está no estágio de erro passivo. Isso vai servir para quando for feita a análise de erro do sistema, ele saiba como lidar. Porque no momento que uns nós começam a detectar os erros, eles param de receber aquela mensagem e eles querem reiniciar a transmissão encerrando aquela mensagem que está e trazendo a próxima mensagem que está na arbitração. Então a gente entra agora no payload, a gente começa com o DLC. O DLC ele diz a quantidade de bytes de dados que vão ser transmitidos naquele frame. Ou seja, tanto o CAN clássico como o CAN FD, eles podem transmitir 8 bytes se quiser. Seria, como a gente pode ver aqui, se ele botar 1000. Só que o CAN FD ele traz esta característica de que eu posso chegar até 64 bytes de transmissão. Por enquanto, o CAN clássico ele se saturava em 8 e não conseguiria transmitir mais do que isso. E aqui, novamente, a gente vê novos bits surgindo no CAN FD para trazer segurança, que seria o Stuff Count Bit, que ele consiste em 3 bits codificados em Gray e um bit de paridade. Ele serve unicamente para melhorar a confiabilidade da comunicação. E a gente vem com CRC. É também possível observar que o CRC do CAN FD é diferente do CRC do CAN clássico, que o CRC do CAN FD ele tem 17 bits e o do CAN clássico ele tem 15. Esta mudança acontece simplesmente porque são colocados alguns bits fixos para que consiga saber se está acontecendo algum erro ou não e também melhorar a confiabilidade da comunicação.
E por fim a gente vem com acknowledge. O acknowledge ele tem uma função. No CAN clássico ele tem duas funções no CAN FD. No CAN clássico ele serve simplesmente para indicar que a fase de dados foi encerrada e a gente está entrando no trailer, ou seja, o payload acabou e estamos entrando no trailer. No CAN FD ele tem essa mesma função, mas ele também tem a função de indicar que a gente não vai estar mais transmitindo naquela velocidade que poderia ser mais alta, que a gente está transmitindo na mesma velocidade, a gente volta a transmitir na velocidade da taxa de arbitração, ou seja, 1 megabytes por segundo. Então a gente entra nos bits que caracterizam o final do frame, que é o EOF, que é End of Frame, também o Interframe Space. O Interframe Space tem apenas a função de dar um espaço entre os frames para que não ocorram erros, melhorando também a confiabilidade da comunicação. Tanto o EOF e o IFS estão presentes no CAN clássico. Como a rede CAN e a rede CAN FD são muito similares, e elas foram feitas para ser dessa forma, nós temos as redes CAN híbridas. Por que elas existem, né? Porque é necessário fazer alterações para que uma rede CAN se torne uma rede CAN FD. E essa atualização completa de uma rede pode ser muito cara e muito difícil de ser implementada. Então, o que é feito? Muitas vezes é implementado os principais partes do sistema, as partes mais intensas, as de alta demanda, elas são atualizadas para CAN FD e as demais se mantêm em CAN clássico, assim minimizando os custos de atualização e maximizando a reutilização dos sistemas CAN que já tem. Então, o que é feito? É criado como se fosse um transceptor escudo, que ele vai estar recebendo as mensagens, enviando as mensagens do controlador clássico e transformando eles para o sistema FD ou transformando o FD para o clássico. O que ele faz basicamente quando ele recebe uma mensagem que é FD? Ele vai pegar aquele bit que era o R0 e ele vai identificar o FDF. Então, no momento que ele identifica o FDF, ele para de analisar o sistema, ou seja, evitando aqueles erros que poderiam acontecer, que foram citados anteriormente, como se ele filtrasse o sinal para que ele pudesse ser compatível com o CAN normal. Ele fica fazendo essa filtragem para que a comunicação ainda aconteça. Só que esta solução não é uma solução perfeita. Ela, para sistemas gerais, não consegue atender, pois existem outros problemas atrelados a isso. Uma solução híbrida real, ela precisaria atender todas as outras questões que uma rede CAN exige, como ele deveria ser um substituto para todos os transceptores HSCAN existentes, não deveria implicar em alterações de software, que ele deveria cumprir totalmente as regras ISO, e deveria permitir que as mensagens CAN, FD e CAN clássicas sejam capazes de arbitrar um ao outro. E todas as soluções de CAN híbrida que existem, elas têm um déficit entre uma ou outra situação dessa. Mas esta aqui é um exemplo muito claro e simples de como você pode resolver facilmente essa questão de você ter alguns nós ainda CAN normais e conseguir implementar o CAN FD no seu sistema. Então a gente vem para análise de como funciona essa questão do bitrate do CAN FD, como é que ele consegue ser mais rápido, por quê. Essa questão do bitrate que o CAN FD consegue atingir, ele é um aspecto muito confuso, porque ele vai depender de vários outros aspectos e vários artigos mencionam coisas diferentes, e tudo isso vai estar relacionado com a eficiência da transmissão da mensagem. Uma das questões importantes é a faixa de temperatura desejável, porque em baixas temperaturas, ou seja, vai ter menos perdas, o bitrate ele consegue chegar até 12 megabytes, de acordo com alguns artigos. Já outros artigos dizem que alguns são limitados a 2 megabytes por causa da temperatura. Mas, no geral, eles afirmam que acima de 5 megabytes as coisas já ficam muito confusas. Então, se define um limite padrão para o CAN-FD por 5 megabytes por segundo, que seria o máximo padrão. Como a gente pode observar nesse gráfico, a gente tem a média da velocidade
do CAN-FD e do CAN normal. Do CAN normal, ela sempre é 1 megabyte por segundo, mas a velocidade média do CAN-FD ela vai depender do que? Da quantidade de bytes que vão estar sendo transmitidos, por exemplo. A gente pode ver, por uma questão de eficiência, para que uma CAN-FD de 64 bits ela consiga fazer a mesma transmissão do CAN normal, ela tem que estar uma velocidade um pouco acima de 5 megabytes por segundo. Ou seja, isso aqui dá uma perspectiva de como funciona e como deve ser feita a velocidade do CAN-FD e como deve ser analisada. Por fim, então, o que realmente é essa questão do CAN-FD e do CAN? O CAN-FD se destaca e tem estado em ascensão e é o tema de todo esse seminário, porque o CAN-FD ele apresenta um recurso muito interessante, que é essa questão de ser Flexible Data Rate, ou seja, ele consegue alterar dinamicamente a velocidade com que uma mensagem ela consegue ser transmitida. Essa questão de você poder mudar a velocidade com que os dados são transmitidos e também essas melhorias na capacidade de envio de dados resultam em vantagens operacionais a um sistema em comparação ao CAN clássico, pois um sistema com CAN-FD ele consegue enviar dados de sensor e de controle muito mais rapidamente para uma ECU, por exemplo. Então, o CAN-FD é uma solução de alto desempenho e eficiência para esses problemas que tinham sido enfrentados no CAN normal. Por isso, ele vem sendo implementado e também é tema de discussão desse seminário. Por fim, com isso eu encerro este seminário e agradeço muito pela atenção.